Ansiedade, a primeira coisa que você tem que entender é que ela é um mal universal. Vini, o que você quer dizer quando você fala que ansiedade é um mal universal? Mal universal que eu digo é que todo mundo tem. Todo mundo tem ansiedade, todo mundo fica pelo menos um pouquinho ansioso. Seja pro vestibular, seja quando você vai sair com uma pessoa que você quer muito. Por exemplo, quando eu vou sair com a minha namorada, eu fico muito ansioso. Eu fico, cara, eu só quero ver ela, eu fico ansioso. E não tem jeito, a gente fica um pouco. Mas a grande verdade é, quando você sabe minimizar e controlar isso, tudo fica mais fácil, certo? Então, vamos lá. O que é a ansiedade? Para você entender como você minimiza e controla a ansiedade, você tem que primeiro entender como ela funciona. O que é a ansiedade, certo? A ansiedade nada mais é do que uma preocupação. Sério, as pessoas subestimam muito a interpretação das palavras. Eu já falei sobre isso nas aulas de resolução de questão, métodos de resolução de questão, mas é sério, não subestime o significado das palavras. O que é preocupar a sua mente, preocupar o seu ambiente mental? Isso nada mais é do que você pegar e literalmente ocupar ele antes da hora. Então, o que acontece? Você vai prestar Enem, muito provavelmente você já está pensando, cara, e se chegar na hora da prova e me der um branco? E se chegar na hora da prova e eu ficar com uma dor de barriga? E se chegar na hora da prova e eu ficar com dor de cabeça? E você já está se preocupando com um monte de coisa. E se o carro bater e eu perder a hora? E se o metrô não passar? O metrô sempre passa, mas e se o metrô atrasar? E se o ônibus não passar? Se o ônibus atrasar? E se eu for um dos atrasados do Enem, cara? E se eu chegar lá na hora e tiver a Globo me filmando e eu batendo no portão? Como que isso vai acontecer? Cara, entende isso aqui. Isso aqui é preocupação. Isso aqui é você ocupar a sua mente antes da hora. O que você faz quando você tem uma pré-ocupação? Primeiro, é o que a gente vai falar em planejamento, para você conseguir se planejar, que vai ser um passo essencial para você conseguir controlar a sua ansiedade, minimizar ela. Vai ser muito necessário o planejamento. Mas a primeira coisa que você tem que entender é que existe a preocupação. Não subestime o significado de preocupar o seu estado mental, preocupar a sua mente. O que é preocupar? É você começar a ocupar a sua mente, começar a pensar em um monte de coisa que ainda nem aconteceu antes da hora, e que você ainda não pode fazer nada para mudar isso. Caramba, os carros estão passando forte hoje. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas aqui, pelo menos para mim pareceu que ficou bem evidente na live agora, tá? Bom, agora que você já entendeu que é um mal universal, que é uma coisa que você está ocupando a sua mente antes da hora, como que você minimiza e controla aqui? Eu vou até fazer um slide a mais que eu tinha anotado aqui, mas eu acho que fica mais claro quando eu faço um slide a mais, tá? Que nem eu fiz no da pressão. Agora a gente vai falar sobre minimizar e controlar. Como que vai funcionar para a gente conseguir minimizar e controlar? Bom, o que eu vou falar aqui para vocês é que vocês precisam entender que o futuro não é mais importante que agora. Como que isso funciona, Vini? Como assim o futuro não é mais importante que agora? Não entendi nada que você falou. Cara, você tá viajando já. Você já tá com 40 minutos de live. Quer saber? Desliga que você tá viajando. Não tô viajando. É o seguinte. Por que o futuro não é mais importante que agora? E como que isso te ajuda a minimizar e controlar? Quando você entender que o que vai acontecer no domingo que vem, quando você estiver prestando o Enem, que o que vai acontecer daqui 2 semanas, quando você estiver prestando o Enem de novo. Caramba, tá forte os carros hoje. Quando você estiver prestando o Enem pela segunda vez daqui... segunda vez não. Segundo dia daqui 2 semanas, ele não vai ser mais importante do que o que você tem pra fazer agora. Do que o que você tem pra fazer... Nossa, meu Deus, tá muito alto. Do que o que você tem pra fazer agora, o que você tem pra fazer nessa semana, o que você tem pra fazer hoje, que é domingo, dia 27. O que você tem pra fazer hoje é muito mais importante do que vai acontecer daqui 1 semana. Ah, Vini, mas não é, porque lá vai ser a nota que vai mudar a minha vida. Cara, se você pensar assim, você vai continuar ansioso. Por quê? Porque quando você começa a se preocupar muito mais com o futuro do que o que você tem para fazer agora, você não consegue focar no que você tem para fazer agora e vai acontecer aquilo que acontece com todo mundo que tem ansiedade. Todo mundo que tem ansiedade de verdade, a pessoa começa a ter crise, a pessoa começa a hiperventilar, a pessoa começa a ficar extremamente preocupada. Ela não consegue fazer mais nada, ela começa a tremer, a perna começa a tremer, ela sente ânsia de vômito. Cara, é uma coisa horrível.
Então, se você não entender como você controla isso e como você trata isso dentro de você, na parte mais interna mesmo do controle emocional, dentro de você, dentro da sua mente, que o futuro não é mais importante do que o agora, você não vai conseguir progredir nesse aspecto.